Oi, gente, como é que vocês estão? Veja bem, dentro do conteúdo de treinamento para a CIPA, nós temos o estudo da norma. A NR5 ela está disponível em vários sites e oficialmente pelo site do Ministério do Trabalho, onde você também pode acessar, né, e está a par de todas as alterações, mas no ambiente virtual aqui do nosso curso, eu já coloquei em PDF a norma mais atualizada. É importante que o cipeiro conheça os requisitos da norma, já que ele vai passar 12 meses dentro dessa primeira gestão, podendo até ser reeleito, mas para que a CIPA possa trabalhar corretamente, fazer o seu trabalho, fazer as sugestões direcionadas para o requisito que o cipeiro precisa, né, que é informar situações que possam causar acidentes e doenças e participar também da implementação das novas medidas de controle. Então, ele precisa ler esta norma. Mas a gente também fez um pequeno resumo para que a gente possa explicar um pouco aí como é esse trabalho, quais são as atribuições, como é o processo eleitoral. Então, a gente vai tratar aqui nas próximas aulas desse módulo e do próximo, né, para vocês entenderem um pouquinho como é a funcionabilidade mesmo que a CIPA precisa ter para ela ter um bom resultado. A CIPA passou por uma alteração agora no ano de 2021, certo? Em 7 de outubro, mas o objetivo, né, da CIPA é o mesmo que estava na norma antiga, que é ajudar na prevenção de acidentes e doenças que são relacionadas ao trabalho. Essa ajuda da CIPA é justamente identificando de forma mais rápida, já que nós teremos aí trabalhadores distribuídos em vários setores. Então, para os profissionais de segurança, que de repente na empresa tem um, dois, três ou até mesmo nenhum, dependendo do grau de risco e da quantidade de funcionários, então o cipeiro é quem vai também fazer esse papel. Se tem o SESMIT, ele vai ajudar o SESMIT a identificar de forma mais rápida todas essas situações que possam levar a esses imprevistos de acidentes e de doenças. Quais são as empresas que precisa constituir uma CIPA? Segundo a norma, todas as empresas que são regidas pela CLT. Então, hoje nós temos também órgãos públicos, né, de administração direta e indireta, que eles são regidos pela CLT, empresas privadas, órgãos do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, né? Pode estar envolvida aí também associações, né, diretórios que tenha trabalhadores regidos pela CLT e que esteja dentro do quadro de dimensionamento, que vamos falar mais na frente, e dentro do grau de risco necessário, que está lá na NR4, vamos também conversar um pouquinho sobre isso, quando tratar diretamente sobre o dimensionamento. Outra coisa, cada estabelecimento ele precisa ter a sua CIPA. Então, o que é que significa isso? Cada CNPJ, né, cada empresa com CNPJ precisa ter a sua CIPA. Existem empresas que têm o CNPJ matriz e têm as filiais. Dependendo da localização dessas filiais, também podemos fazer uma CIPA centralizada, né, que envolva todos esses outros CNPJs. Mas, como eu falei, a gente tem que olhar aí os requisitos relacionados ao distanciamento dessa outra empresa. Mas, assim, a princípio, a gente deve considerar que toda empresa, todo estabelecimento, todo CNPJ, né, precisa analisar o quadro de dimensionamento e verificar se vai fazer a composição da CIPA ou não. Então, o que seria essa composição da CIPA? Como todo grupo, ele precisa ser formado por representantes nesse caso dos dois lados que estão inseridos aí no ambiente de trabalho, que é a empresa e o trabalhador. A norma sempre está chamando a empresa de organização, tá bom?
Então, a CIPA é composta por representantes da empresa, titulares e suplentes, onde esses representantes eles serão designados, eles serão indicados, e durante essa indicação, o gestor da empresa, né, de qualquer hierarquia, assim, da mais alta que possa tomar essa decisão, ele vai identificar quem são titulares e quem são suplentes. Já os representantes dos empregados, que também entram na condição de titulares e suplentes, eles vão ser eleitos através de um processo eleitoral, né, bem organizado, bem direitinho aí descrito na norma, como vários processos organizacionais de eleição que também existem. Como todo dimensionamento é baseado no número de trabalhadores, existem alguns ramos de atividade que trabalham de forma sazonal. Comércio, área de agricultura, então você tem aqueles períodos da safra. Já no comércio você tem períodos do ano que você tem uma aquisição de mais funcionários, né, para atender alguma festividade. Então, para fazer esse dimensionamento, a gente vai tirar a média dos 12 meses, digamos assim, do último ano de trabalho dessa gestão, ou se a gestão for ser iniciada agora, a gente pega os últimos 12 meses, faz uma média do número de funcionários e utiliza esse número lá para definir no quadro de dimensionamento quantos cipeiros a empresa vai ter que colocar, quantos titulares, quantos suplentes. Nesse caso, representando a empresa, e também a mesma quantidade de titulares e suplentes representando os trabalhadores. Após a eleição, deve ser feita a posse desses cipeiros. A posse ela precisa acontecer no primeiro dia depois do final da posse da gestão anterior. Se é a primeira vez, né, que a empresa vai montar assim, o grupo completo da CIPA, então faz um calendário e define quando é que vai ser aí essa posse. A partir dessa primeira data, todas as outras elas ficam sendo sempre um dia após o término da gestão anterior. Os membros eles terão uma duração, né, uma gestão de duração de 1 ano, de 12 meses, e pode ser permitida uma reeleição para esses candidatos que foram eleitos. Então, se o trabalhador quiser participar na próxima CIPA, ele se candidata de novo. Caso ele não queira, mas aceite também ser indicado, ele pode participar, desde que a questão da participação através da eleição, sendo representante dos empregados, ela dure no máximo, né, 2 anos. A organização, a empresa, ela deve fornecer para todos os cipeiros as atas de posse, de eleição, os resultados, todos os cipeiros titulares e suplentes. Tem que ficar disponível, né, para que esses profissionais eles possam também guardar essa documentação de posse aí com eles. E também a documentação referente ao processo eleitoral deve ser mandado ao sindicato da categoria por meio eletrônico, em papel, né, no prazo máximo de 10 dias após finalizar todo esse processo. Quer dizer, após a posse, então a gente já encerra aí o processo eleitoral e a partir daí a CIPA vai começar o seu funcionamento. Quando o gestor da empresa, ele indica esses representantes, né, para a CIPA, dentre todos esses representantes, ele vai indicar um deles para ser o presidente. Não importa o cargo, tá? Às vezes a empresa pergunta, tem que ser um supervisor, tem que ser alguém aí de uma hierarquia maior para ser o presidente da CIPA? Não. Depois a gente vai ver aí quais são as atribuições do presidente e vocês vão ver que não é necessariamente uma pessoa que tenha um cargo de chefia na empresa, mas uma pessoa que ele possa ter abertura para cumprir o papel dele enquanto presidente da CIPA. Já os representantes dos empregados, aqueles que foram eleitos,
eles vão escolher o vice-presidente. Pela norma, diz que vai escolher dentre os titulares, então, dentre aqueles que foram mais votados, que ficaram como titular, os representantes, eles escolhem quem vai ser o vice. Mas muitas empresas, elas fazem a escolha através do mais votado. Não tem problema nenhum se for através do mais votado, desde que haja comum acordo entre todos os outros representantes. Uma vez que os cipeiros tenham sido empossados numa determinada quantidade, titulares e suplentes de um lado, titulares e suplentes do outro, esse número ele não pode ser reduzido durante a gestão. Quer dizer, pode acontecer algum imprevisto na empresa e a empresa precise fazer algum tipo de demissão, né? Demissão de funcionários, demissão de uma quantidade interessante que acabe, através do que está informado lá no quadro de dimensionamento da CIPA, mostrando que a quantidade de cipeiros poderia ser menor. Nesse caso, a empresa vai ter que ficar com essa mesma quantidade de cipeiros até o término da gestão. Aí sim, na próxima eleição, na próxima posse, aí a gente faz novamente esse dimensionamento e coloca esses cipeiros, coloca essa quantidade de acordo com o número de funcionários daquele período. Mas durante a gestão, isso daí não pode acontecer. Isso é muito comum também quando era a CIPA da construção civil, né? Chega uma época que vai saindo aí os funcionários. Tanto que a gente vai ver no outro módulo que essa nova CIPA ela vem com um anexo falando justamente sobre a CIPA de canteiros de obra, para que não tenha os problemas, digamos assim, relacionados ao cipeiro, né? No caso, os problemas para a empresa, né? Já que alguns cipeiros vão ter a estabilidade e a empresa precisa manter esses funcionários trabalhando. Não pode, da forma que está escrito aqui, não pode demitir esse funcionário que faz parte da CIPA sem justa causa. Mesmo que haja um término do contrato de algum serviço aí na empresa, que essa empresa esteja prestando serviço para outra, né, e acabou o contrato, mas o que vai ser levado em consideração é o número total desses funcionários, né, que está na empresa como um todo. Já para o candidato que foi eleito para o cipeiro representante dos empregados, é vedada, né, não pode fazer a alteração da atividade normal desse cipeiro, de forma que prejudique as atividades como cipeiro. Claro que a gente já vai ter uma reunião anual, mas de repente, no plano de trabalho, os cipeiros vão precisar fazer outras ações na empresa e pode ser, né, que o gestor comece a arrumar mais serviços para aquele trabalhador, para que ele fique impossibilitado de fazer essas atividades que seriam da CIPA. E, na verdade, a norma está bem clara aí, dizendo que não é possível que isso daí seja feito. Também não é possível que a empresa transfira esse trabalhador para um outro estabelecimento. No caso da empresa ter outras filiais, se ele faz parte da CIPA daquele estabelecimento, ele só vai para outro estabelecimento, ele só muda de filial, digamos assim, se ele aceitar. Mas, ao mesmo tempo que ele mudar dessa filial, que ele mudar desse endereço, provavelmente ele vai ter que fazer uma cartinha, né, pedindo para sair da CIPA, pedindo para ser liberado da CIPA desse estabelecimento onde ele foi eleito, porque aí ele não vai mais poder fazer parte desse grupo se ele for transferido para outro. Então, assim, a empresa querendo fazer isso por si só, ela não pode, só se o trabalhador também quiser que essa transferência seja realizada. Bom, tá aqui novamente, ó. Quando o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1 da norma e não for atendido pelo SESMIT, ele precisa nomear pelo menos um representante, que é a pessoa que vai executar as ações de prevenção, né, na área de saúde e na área de segurança.
Nesse caso, é só uma comprovação a mais da nomeação do cipeiro, quando a empresa não precisa cumprir aí todos os requisitos para montar o grupo completo da CIPA. Ele tem que ter um participante indicado, nomeado, que vai fazer essa atividade. Quando isso acontece, é porque também dificilmente a empresa com menos de 50 funcionários tem o profissional do SESMIT, né? Tem um técnico de segurança. Então, precisa de alguém ali na empresa para poder fazer esse trabalho, né? E é esse cipeiro, esse nomeado como cipeiro, que vai ser indicado e vai cumprir esse papel, seguindo as orientações dos programas, né, do programa de gerenciamento de risco, do programa de controle médico de saúde ocupacional e outros programas que a empresa tem a obrigação também de preparar, obedecendo outras NRs. Se a CIPA não vai ser composta nessa empresa, mas de repente, mesmo com a quantidade pequena de funcionários, essa empresa ela tem um técnico de segurança, porque entende a importância do profissional na prevenção de acidentes, é esse responsável pelo SESMIT que vai fazer as ações, né, da área de saúde e segurança, vai fazer as atribuições da CIPA, que a gente também vai ver mais na frente quais são essas atribuições do cipeiro. Então, esse representante do SESMIT é que vai ser responsável por atender também os requisitos da NR5. Vejam esse item que está na norma que foi atualizada, né, em 2021. Ele é bem interessante, complementando até um pouco aqui esse item de cima, né, do representante do SESMIT cumprir as atribuições da CIPA. Aqui, mesmo que tenha esse profissional do SESMIT, precisa ser nomeado também como representante da CIPA, nomeado de maneira formalizada, através de um ofício, um documento, qualquer maneira aí que a empresa utilize para fazer essa nomeação, né, dos seus profissionais com cargos e funções. E aqui a gente tem também para o representante da CIPA, precisa ter essa nomeação formalizada e fazer anualmente aí uma nova nomeação ou mantendo a nomeação desse trabalhador, né? Já que a CIPA tem uma gestão de 1 ano, então para a nomeação também fica com o mesmo prazo para poder ser renovada essa nomeação. E para aquelas empresas que estão cadastradas como microempreendedor individual, estão dispensadas de fazer a nomeação desse cipeiro. Já ajuda, né, para algumas empresas que não vai ter quantidade de pessoas suficiente para ficar com mais essa atribuição. Só que a gente não está dizendo aqui que não precisa fazer a implantação das medidas de controle, não, tá? É só a questão da NR5, das atribuições da NR5. Mas toda e qualquer empresa, se tem um ou se tem milhares de funcionários, ela precisa fazer esse levantamento de risco e implementar as medidas de controle para evitar que essas situações se materializem e o acidente venha acontecer. Pronto, aqui vocês estão vendo o quadro 1 do dimensionamento da CIPA e o quadro onde está a relação de atividades econômicas da NR4, o KNAI. Esse dimensionamento ele é feito a partir da junção da quantidade de funcionários que a empresa tem e do grau de risco como ela é cadastrada. Como é que a gente vê esse grau de risco? Aí você vai na NR4, que é a norma que fala sobre o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. E nesse quadro 1, você vai ter os códigos que são os KNAIs, Código Nacional de Atividade Econômica ou Classificação Nacional de Atividade Econômica. Você encontra a informação desse KNAI no cartão do CNPJ da empresa. Aí você identifica qual é o KNAI,
volta para esse quadro lá da NR4 e vai verificar qual é o grau de risco. Aqui é o início do quadro, né? Que eu tirei de lá da norma, só para mostrar aqui como é feito. Então, supondo que seja uma empresa de cultivo de cereais, onde ela tem o KNAI 01.11.3. O grau de risco é 3. Se o grau de risco é 3, o dimensionamento da CIPA ele vai ficar nessa linha daqui. Efetivos, que são os titulares, e suplentes. Então, vai ficar aqui nessa linha. Aí, a gente vai verificar para essa empresa, com esse grau de risco, quantos funcionários ele tem. Já podemos identificar aqui que de 0 a 19, nenhuma empresa vai precisar de CIPA. As CIPAs das empresas de grau de risco 1 e 2, já a partir de 51 ou a partir de 81 funcionários. Grau de risco 1 e 2 são empresas do tipo escritórios, escolas, clínicas, assim, consultórios que não tenham nenhum tipo de atividade de cirurgia, de laboratório, de nada. Né? Empresas que oferecem realmente uma situação de risco pequena, né? E se enquadra aí no grau de risco 1 e 2. Já grau de risco 3 e 4, elas apresentam uma quantidade maior de riscos naturalmente pela própria atividade. Então, nós temos como risco 3, transporte, algumas atividades de construção civil, atividades na área de agricultura, como vocês estão vendo aqui. Nós temos, por exemplo, como grau de risco 4, as indústrias petroquímicas, indústrias de transporte, por exemplo, de combustível, está dentro do grau de risco 4. Então, se a gente for dimensionar para essa empresa de grau de risco 3 e de repente ela tem 200 funcionários, então venho para cá, para grau de risco 3, vou até a coluna de 200 funcionários, que é essa daqui, 141 a 300, e tenho aqui o meu quantitativo, que é 4 efetivos e 2 suplentes para essa CIPA. Esse número que está aí, ele significa 4 efetivos e 2 suplentes, representando a empresa, 4 efetivos e 2 suplentes, representando os trabalhadores. Então, na verdade, a composição da CIPA de uma empresa com grau de risco 3, com 200 funcionários, vai ficar no total de 12 participantes. Só estou deixando um pouquinho isso mais claro, porque se de repente vocês precisarem orientar mais alguém, né, já que se vocês estão fazendo o curso, é porque provavelmente estão fazendo parte de alguma CIPA e tem um profissional de segurança aí que já fez esse dimensionamento. Mas se você quer ajudar algum colega numa outra empresa a fazer esse dimensionamento, ele vai pegar o quadro 1 da NR5 e o quadro 1 da NR4 e fazer essa junção e verificar quantos cipeiros precisa ter. E esse número diz que é a mesma quantidade, representando um lado e representando o outro. Concluída mais uma etapa de aula, solicitamos agora que você volte ao ambiente virtual, faça as próximas tarefas, siga para as próximas aulas e para os próximos módulos. Qualquer dúvida, volta e assiste novamente a aula para que você possa também ter uma avaliação satisfatória, né, e concluir o curso o mais breve possível, sem precisar de nenhum tipo de recuperação. Tá joia? Então, voltamos mais na frente com outro módulo, com outra parte do nosso treinamento.